O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Salve, galera! E aí? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Bom, espero aí que essa aula encontre vocês bem, tá? E que nós vamos continuar aí prosseguindo com o nosso material, tá? Então, galera do segundo ano, ó, nós estamos na aula 7, é o segundo volume, tá? E aí eu vou estar trabalhando hoje da página 11 à página 17, beleza? Então, eu vou estar trabalhando com vocês essas páginas. E aí, as tarefas também estão relacionadas a essas páginas, a 13, a 14, a 15 e a 18. Lembrando que tudo é apostila, viu? Não estou mexendo com o CA ainda. Então, o conteúdo de hoje é da página 11 até a página 17. A página 18 é uma página de exercício. Beleza? Então, está aí. Seguimos nossa vida. Meus caros, nós estamos desenvolvendo aqui com vocês no segundo ano, nós estamos desenvolvendo o conceito de filosofia política, né? Então, esse material, ele fala somente sobre filosofia política. E eu comecei esse conteúdo no vídeo anterior, falando sobre o que é a política, e comecei a trabalhar com vocês com os gregos, principalmente com Platão, né? Hoje, eu vou estar trabalhando com vocês com Aristóteles, tá? E vou estar trabalhando aqui também com os medievais, beleza? Ou seja, autores da Idade Média, tá? Então, nesse caso, vamos começar aí a ver o Aristóteles, tá? Que é um autor importante dentro da área da filosofia política. Então, vamos lá. No último vídeo, na nossa última videoaula sobre a filosofia política, eu trabalhei com vocês com o Platão. Eu tentei mostrar para vocês que o Platão, ele adota um conceito de política, que é a ideia da política ideal. Então, entra naquela história que eu tinha comentado para vocês na nossa última aula. O Platão, ele trata tudo, todo o seu raciocínio, o lugar perfeito estaria no mundo das ideias. Então, o modelo platônico, você tinha lá diferentes grupos e categorias até o sujeito poder governar a cidade, que era a questão do rei filósofo. Lembra do esquema do corpo, né? Só que assim, o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, ele tem uma visão um pouco diferente, tá? E aí, o Aristóteles, ele traz a ideia de que o homem é um animal político, tá? Bom, por que esse homem, na visão do Aristóteles, ele é um animal político? Olha só, o Platão, como eu disse para vocês em outras aulas, ele tenta justificar todo o seu raciocínio filosófico a partir da existência deste mundo e do mundo das ideias, tá? Então é como eu disse, quem entendeu Platão, toda a filosofia platônica, apesar dele considerar a vida no mundo sensível, portanto no nosso mundo, o Platão leva tudo para o mundo das ideias. No caso específico do Aristóteles, o Aristóteles é diferente, porque o Aristóteles ele é um autor empirista. Então Aristóteles ele valoriza a experiência cotidiana. O Aristóteles ele não trabalha com o mundo das ideias, isso não é aristotélico. E nesse caso, o conceito do Aristóteles de animal político, ela entra bem na sua visão com relação ao que ele tem da própria filosofia. Quando Aristóteles coloca que o homem é um animal político, o Aristóteles dizia que a política é parte da nossa natureza. Então percebam, a partir do momento que ele considera que a política ela é inerente à natureza humana, nós temos a figura do animal político que vai, na experiência, discutir os assuntos cotidianos. É na experiência, é no dia a dia. Isso é Aristóteles, tá? Então, no modelo dele, vocês vão perceber que ele não tem um modelo ideal.
Ele não é um idealista. O Aristóteles vê a coisa de uma forma empirista. E nesse sentido, esse animal político, segundo Aristóteles, ele deve usar da política para atingir a justiça, o bem comum e a felicidade. Tudo isso sendo feito numa prática cotidiana, tá? Então, é o conceito do animal político do Aristóteles. Para Aristóteles, então, a política faz parte da natureza humana e, consequentemente, ela deve buscar a justiça, o bem comum e a felicidade. Então, percebam, não tem mundo das ideias. Como esse animal político, ele vai ter que discutir, ele vai ter que, nas relações diárias, discutir sobre a questão política, o Aristóteles valoriza algumas coisas que você não encontra no Platão. Como, por exemplo, leis escritas. Tá? Leis escritas. O Aristóteles, ele dizia que os governantes, eles deveriam obedecer uma constituição. Aí você poderia estar pensando, mas Gustavo, essa constituição, ela seria perfeita? No conceito do animal político, claro que não. Não tem como você fazer uma constituição totalmente perfeita. Você tem que, dentro da ótica do animal político, fazer uma série de leis que levem o homem a isso aqui. Mas a gente sabe, de modo geral, que na prática cotidiana, o próprio cotidiano impõe uma série de desafios para você contemplar a todos, tá? Porque aí tem limitações ideológicas, tem limitações filosóficas e tem limitações históricas. Se você pega, por exemplo, o conceito de animal político do Aristóteles, ele é genial. Só que, de modo geral, a participação do sujeito nisso, ele excluía uma grande parte da sociedade ateniense. Então percebam, assim, a política tem essa característica, quer dizer, ela não é uma política, eu não estou falando no sentido político partidário, não é essa a minha pretensão, e também não era do Aristóteles, mas ele diz, ó, como é que eu resolvo os problemas do dia a dia? Na política. Para isso eu tenho que ter uma Constituição, eu tenho que ter um governante que obedeça a essa Constituição. Beleza? Tudo bem? Bom, é aí que entra também, então ele valoriza as leis escritas e ele coloca a importância do homem obedecer à Constituição. Só que, por outro lado, o Aristóteles, ele trabalha com outros conceitos importantes, como é o conceito de justiça. Então, por exemplo, se você pega dentro da filosofia do Platão, a filosofia platônica coloca que a justiça está lá no mundo das ideias. O conceito de justiça ideal. Bom, o Aristóteles, ele não segue essa ótica do mundo das ideias do Platão. Então ele vai discutir a justiça neste mundo, portanto, neste plano. O conceito de justiça de Aristóteles está totalmente atrelado ao animal político, porque o animal político, ele usa da política na experiência para resolver os seus problemas diários. E o conceito de justiça é o mesmo esquema. Só que olha só, quando você considera a justiça sendo feita na prática cotidiana, aí você tem um problema. Porque, percebam que interessante, Atenas, na época do Aristóteles, ela deveria ter 30 mil habitantes. Tá? É claro que quanto maior a sociedade, maior os seus membros, é mais desafiador você aplicar um senso de justiça que agregue a todos. Tá? Mas isso depende mais da conduta do indivíduo do que uma questão, obviamente, meramente numérica. Então, nesse caso, para Aristóteles, a justiça feita no dia a dia, ela traz os seus desafios. E como ele é um autor que considera, através do animal político, que a justiça tem que ser resolvida na prática cotidiana, ele tem vários conceitos de justiça. O material traz para vocês a justiça distributiva e a participativa. O que é a justiça distributiva na visão do Aristóteles? Ela é de acordo com o mérito. Ou seja, é você pegar aquilo que a cidade tem, aí não entendo, é a cidade de Atenas, e você distribuir de acordo com o mérito de cada um. O Aristóteles foi um dos primeiros autores que discutiu o conceito que hoje se fala tanto, que é o conceito de meritocracia.
tá? Que é extremamente polêmico, seja aqui, ou seja, se nós pararmos para pensar em sociedades capitalistas que seguem esse modelo. Quer dizer, qualquer sociedade, ela produz, qualquer tipo de sociedade, produz um determinado tipo de riqueza. Tá, mas como você vai aplicar esse conceito de riqueza de modo que essa riqueza chegue a cada um com mérito, por conta do seu mérito, tá? Então, se você pega na definição do Aristóteles, o conceito de justiça distributiva dele é simples. Simples entre aspas. É a distribuição proporcional ao mérito de cada um. Portanto, quem tem mais mérito, automaticamente ganharia mais. Mas eu reitero de modo geral que nós estamos falando de um autor que não viveu uma sociedade capitalista. Então, ele fala sobre a questão da justiça distributiva, porque você equiparar ou você tentar trazer uma justiça distributiva no dia a dia é sempre um trabalho muito difícil, exige muita reflexão, tá? E a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de justiça. Então percebam que para ele a justiça distributiva deveria ser de acordo com o mérito. Aí tem a outra justiça do Aristóteles, sempre levando em conta o animal político, que é a justiça participativa, que seria através da organização do poder político que permitisse a participação dos cidadãos, tá? Então a justiça distributiva de acordo com o mérito e a participativa, a organização política que permita que todos os cidadãos participem do processo. Só que olha que interessante isso aqui. Olha aqui. O Aristóteles, ele não leva em conta uma participação de cidadania completa. Ele não leva em conta uma participação de cidadania plena. Porque no conceito de cidadania do Aristóteles, você tem a exclusão de mulheres, estrangeiros, pobres e escravos. Então percebam, não havia no mundo grego a ideia de sufrágio universal, a ideia de que todo mundo poderia participar. Não existia isso, tá? Então significa que o modelo do Aristóteles é limitado? O Aristóteles desenvolveu o modelo mediante uma ideia de cidadania que existia naquela conjuntura, tá? Então, isso sempre aparece em provas. Por exemplo, o Aristóteles defendendo mão de obra escrava. O Aristóteles viveu numa sociedade essencialmente escravista, tá? Então os alunos estranham, quantas vezes já fui interpelado, nossa Gustavo, mas o Aristóteles defendia escravidão, ele defendia exclusão de mulheres, ele defendia, por exemplo, a exclusão de pobres. É óbvio que eu não concordo com nada disso, só que a gente tem que levar em consideração que a época que o autor viveu, que é diferente da nossa, tá? E automaticamente é um exemplo forte no sentido de que o conceito dele é muito bom, só que o conceito dele, ele não avança para determinados segmentos que ele entendia que tinha que estar fora, tá? Então assim, uma coisa é você pegar e questionar, claro, a gente pode questionar o autor está aí para isso. Mas vai defender escravidão ou exclusão de escravos, exclusão de mulheres e estrangeiros. Mas você tem que parar para pensar que no país que você mora, a mulher só teve direito de voto em 34. Tá? Com a Constituição de Getúlio Vargas. Entendeu? A gente não pode fechar os olhos, por exemplo, um tema tão discutido aí que é trabalho escravo contemporâneo. Percebam? Então, não adianta olhar o autor com os nossos olhos. A gente tem que levar em conta o momento que ele viveu. Até para a gente parar para pensar nos nossos próprios problemas. Tá? E aí, claro, para o Aristóteles não havia uma forma de governo perfeita. O Platão cria todo um método, né? Para educar o sujeito, que ele chama de demiurgo, né? Ou se você levar naquela ideia da paideia, a educação do homem grego, o Platão tem aquelas etapas para o sujeito até poder se tornar um rei filósofo. Para Aristóteles, não. Para ele não existe uma forma de governo ideal. E é justamente por isso que é importante a Constituição, tá? Ou seja, um conjunto de leis que coloque de forma hierárquica o que cada indivíduo deve respeitar e fazer, tá? Então esse aí é o Aristóteles, certo? Beleza? Bom, então vamos para cá agora. Estamos aqui.
Olha só, se você pega, por exemplo, Roma, filosofia romana ela é muito interessante. Só que filosofia romana ela não é um assunto que os principais vestibulares do país eles se interessam, tá? Então não é muita praia o pessoal cobrar filosofia romana, tá? Só se você fizer um curso de direito, você vai ter filosofia romana. Agora, de qualquer modo, o que acontece? Eu só vou puxar uma ideia, porque senão vai ficar uma lacuna para nós aqui, que é a seguinte. A apostila de vocês, ela sai do mundo grego e já vai para o período medieval, tá? Então ela pula um bom período, que é o período da filosofia romana. Os romanos, eles não eram muito simpáticos à filosofia, né? O romano, ele estava mais interessado em campanhas militares, os romanos estavam mais interessados em construções de grandes edificações, né? Eles estavam muito mais interessados na questão do direito. A filosofia, eles importavam os conceitos dos gregos, tá? O Aristóteles mesmo foi amplamente utilizado por autores romanos. Só que aí o que acontece? Na Idade Média, que aí você já tem o domínio da Igreja Católica, conforme vocês aprenderam história, aí a coisa muda, porque eu tenho uma ótica teocêntrica. Então, na ótica teocêntrica, eu tenho Deus como sendo o centro de todas as aspirações do homem. E aí que aparece o Santo Agostinho no seu livro Cidade de Deus. Então o material coloca aí Cidade de Deus e Cidade dos Homens, tá? Bom, aí tem um paralelo que é o seguinte, o Santo Agostinho, ele viveu quase na decadência do Império Romano. Ele estava ali na transição para a Idade Média. Então você já tinha, naquela conjuntura, o predomínio de um pensamento teocêntrico. Só que, por outro lado, o que acontece? Na época que o Santo Agostinho viveu, os livros do Aristóteles, eles sumiram da Europa. Então era muito difícil na Europa você encontrar livros do Aristóteles. Só que você tinha circulando os livros do Platão. Então os livros do Platão, eles eram muito lidos nessa época, tá? O São Tomás de Aquino, que é o outro medieval, e que você já conhece, que eu já trabalhei para vocês em outro recorte, o São Tomás de Aquino, ele é aristotélico. Agora o Santo Agostinho, não, ele é totalmente platônico, tá? E aí o que acontece? No modelo platônico, eu tenho o governo ideal. Por quê? O modelo ideal, se eu tenho o governo ideal vindo do Platão, o Santo Agostinho, que é um platônico, ele vai ver esse modelo, tá? Bom, então, para o Santo Agostinho, você tem, então, um tipo de governo ideal e, consequentemente, isso vem do Platão. Agora, vocês vão perceber que a ótica dele é uma ótica teocêntrica, até porque o sujeito, ele dedicou grande parte da sua vida a cristianizar, ou digamos, colocar em debate a doutrina cristã com a doutrina platônica, tá? Bom, então olha só, se a gente parar para pensar, um dos grandes problemas do ser humano, e aí eu já uso o Santo Agostinho, é a questão que envolve o ato corrupto. Só que se você parar para pensar, um dos primeiros atos corruptos, eles estão registrados justamente em livros, em textos sagrados, ou a exemplo da Bíblia, tá? Então, quando vocês leram alguma vez na vida sobre o episódio de Adão e Eva, que envolvia a maçã, aquilo é um ato corrupto. Por quê? Deus deu para eles tudo, mas não a maçã. Ou seja, a partir do momento que você tem a consumação, a partir do momento que Adão e Eva pegou a ideia da maçã, você tem, então, indivíduos que pegam aquilo que não pertencia a ele. Isso naturalmente define um ato corrupto. E é daí que nós nascemos, segundo Santo Agostinho, com o pecado original, tá? Então, em tese, você já nasce pecando. Aí você tem rituais para visar justamente eliminar esse pecado original. A exemplo aí do batismo que todo mundo passou. Só que assim, do ponto de vista filosófico, segundo Santo Agostinho, além do pecado, você nasceu livre, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu estou fazendo alusão à ideia de liberdade. Então, nesse caso, se você nasceu livre, você pode utilizar bem a sua liberdade e você pode usar mal a sua liberdade. Então, para o Santo Agostinho, tudo depende das suas próprias escolhas. Você pode usar bem a sua liberdade e você pode usar mal. Bom,
Na visão dele, como você usaria bem sua liberdade? Seguindo os dogmas da igreja, clemente e tendo amor a Deus, para você alcançar a paz eterna, que seria a ideia de paraíso que todo mundo aqui conhece. Desde que você use bem o seu livre-arbítrio, tá? Entretanto, Santo Agostinho coloca que você pode usar mal o seu livre-arbítrio. E se você usa mal o seu livre-arbítrio, você só está pensando com as aspirações deste mundo, você tem desprezo à ideia ou ao dogma proveniente de um ser superior e você é um sujeito apegado a bens materiais, tá? E aí o que acontece? Olha só, se você usa bem e mal o seu livre-arbítrio, isso vai condicionar que tipo de cidade você quer viver. Se você usa bem o seu livre-arbítrio, você vai para a cidade de Deus. E se você usa mal o seu livre-arbítrio, você vai para a cidade dos homens, tá? Então, a cidade de Deus, que é a ideia de paraíso, e a cidade dos homens, que é a cidade do pecado. E para o Santo Agostinho, tudo depende de você, tá? Levando em consideração que na ótica do Santo Agostinho, Deus não pode interferir na sua liberdade. Ele não pode interferir no seu livre-arbítrio, tá? Então aí, vai depender de como você usa. Se você usa bem o seu livre-arbítrio, de acordo com esses quesitos, você vai para a cidade de Deus. E se você usa mal o seu livre-arbítrio, você vai para a cidade dos homens, que é a terra do pecado. Paraíso e pecado. É você quem escolhe, segundo Santo Agostinho. Beleza? Então, gente, era isso, tá? Leiam aí a parte que fala da cidade de Deus, da cidade dos homens. Leiam o conceito de animal político do Platão. Estudem. Façam as tarefas aí. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.